A Disney vem fazendo vários filmes que ninguém nunca pediu. Enquanto a gente pede por filmes que, poderemos ter sequências, poderíamos ter esse de sequência, poderíamos ter o live action de Planeta do Tesouro, Piratas do Caribe 6 e coisas a mais que realmente nós quiséssemos, que nós pedíssemos. E mais uma vez, a Disney vem com um filme que ninguém nunca pediu, ou se alguém pediu, não fez tanto murmúrio assim. E devo dizer que Peter Pan e o Wendy é um filme que ninguém pediu, mas que nós precisávamos dele. Olá, rapazes, moças, e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. Um vídeo um pouco fora do que realmente nós trazíamos tempos atrás, sim, mas é algo que eu pretendo estar abordando em futuros vídeos. Sim, eu pretendo voltar com os vídeos, sim, eu sei que isso é uma promessa recorrente que eu vivo fazendo, mas complicações surgem, continuam, são superadas como tudo na nossa vida. E infelizmente, assim como os vídeos do Guilherme Analisa, esses vídeos vão ficar cada vez mais recorrentes. Futuramente, quem sabe, voltamos à programação de um vídeo por semana, mas até lá, vamos um vídeo aqui, um vídeo ali, mas eu espero que vocês gostem do conteúdo. Mas o assunto do vídeo de hoje, como vocês podem perceber, no caso como apareceu na thumb, como eu estou falando, é Peter Pan e o Wendy. Um filme que, como eu falei, ninguém nunca pediu, ou que eu me lembre, ninguém nunca pediu. Mas aí vem a questão, ninguém nunca pediu, mas era algo que precisava ser trazido pela própria Disney. E nessa questão, quando você traz Peter Pan, quando você lembra do Peter Pan, você pode lembrar da Sininho, você pode lembrar da Wendy, você pode lembrar dos Meninos Perdidos, mas uma das primeiras coisas que você lembra, provavelmente, quando lembra do Peter Pan, é o Capitão Gancho. A trama principal é a que todo mundo conhece, que todo mundo já está cansado de ver em filmes e animações. O Peter Pan vai visitar a Wendy enquanto ela está dormindo junto aos seus irmãos, ele vai lá, sequestra a menina, sequestra os meninos, leva para a Terra do Nunca e lá mostra que aquele lugar pode ser muito melhor para uma criança, porque lá ninguém envelhece, ninguém cresce, ninguém amadurece e todo mundo pode viver o resto da vida como criança. E aí, desse jeito, você abandona tudo que você tem para trás e você fica lá, simplesmente refém do Peter Pan. Por mais que você fale que quer voltar para casa, por mais que você fale que está com saudade da sua mãe, o Peter Pan olha para sua cara e fala: não, você não vai voltar. Isso foi mostrado em vários e vários filmes. Só que o que a gente sempre se acostumou a perceber, ou melhor dizendo, a ver, é que o Peter Pan é uma criança muito querida, uma criança brincalhona, uma criança que só quer o bem dos meninos perdidos, uma criança que só quer o bem das crianças. E nesse filme, e aí vem a questão do porquê que eu resolvi trazer, é que nesse filme, diferente de várias outras tramas, eles trazem coisas que os livros deixam mais claro. O livro sobre a história do Peter Pan deixa claro. E que, com pequenas pinceladas, você acaba percebendo ao longo do filme que talvez aquela história, por mais que o nome seja Peter Pan e Wendy, não seja exatamente só sobre os dois, mas sim sobre o Capitão Gancho também. Todo aquele arco que tem da Sininho morrendo e voltando à vida, e eu acredito em fadas e coisas do tipo, e traz o brilho e traz as outras fadas e assim vai, nesse filme não tem. E eu fico feliz por isso, porque nas suas 1h40, 1h40 e poucos minutos, o filme consegue se resolver. Peter Pan e Wendy é um excelente filme para você assistir com a família ou até mesmo sozinho, em tela grande. No celular também fica legal, mas numa tela de televisão fica melhor, certo? O elenco é muito bom, com exceção do Peter Pan, você vai perceber provavelmente isso ao longo do filme, dá a impressão que ele fica o tempo todo engessado. Botei algumas coisas aqui pra servir de guia. As músicas do filme, principalmente as cantadas pelos piratas, dá vontade de você colocar no Spotify ou colocar no YouTube e ficar escutando aquela música por horas e horas. Assim como Bebê e Amigos Yo-Ho, assim como Nossas Cores de Erguer, assim como todas as músicas de Piratas do Caribe, você vai querer escutar a música, principalmente, que os piratas cantam quando estão indo para a Ilha da Caveira. Isso não é spoiler, porque de certa forma, em algum momento eles vão para algum lugar, mas quando eles estiverem indo para lá, você vai querer ficar escutando essa música em looping. As ambientações são dignas de filme para cinema. Ele não deixa a desejar para muitos outros filmes que aparecem, que a gente acaba pagando para ir no cinema. Não. As ambientações, locais, tanto o local de onde a Wendy vem, quanto a própria Terra do Nunca, o navio que é mostrado no filme, tudo ali ao redor é muito bem construído. O filme é igual ao clássico? Não, não é igual ao clássico. Existem várias outras questões, por mais que os desfechos acabem mudando um pouco, mas já vou avisar, o final do filme
Não é nada parecido, ou melhor dizendo, em parte é parecido porque a história do Peter Pan, mas o final mesmo, você não vai esperar que seja igual ao do filme. Aguarde, confie, e depois assista e depois volta aqui pra dizer o que você achou dele. A computação gráfica do filme é boa. Realmente muito boa. Ah, mas não deveria voar desse jeito. Ah, mas não deveria acontecer isso. Ah, mas isso aqui não ficou... Não. O CGI, comparado a muitos filmes que estão saindo aí, e vamos dizer bem a verdade, até a própria Marvel, os filmes, ou melhor dizendo, o filme em si, ele tem um CGI, ele tem uma computação gráfica muito boa. Que, como eu falei, parece até mesmo realista. Não é aquilo que tipo te desprende da... Ah, mas aquilo ali ficou muito feio, aquilo ali parece um boneco. Não, ficou bom. Você vai olhar e vai falar, caraca, dá de fazer aquilo ali. Esse filme possui cenas pós-créditos? Não, não possui cena pós-créditos. Mas ele possui uma cena final... E aí é aquela que eu falei, que sim, essa poderia, se fosse um filme de cinema, se fosse no cinema, provavelmente essa seria a cena pós-créditos. Mas como eles sabem que tem gente que não tem o costume de ir lá e consumir, e procurar se tem cena pós-créditos, provavelmente eles colocaram logo tela preta e aparece essa cena. Além disso, comentários finais, eu recomendaria sim muito você assistir esse filme, não uma, não duas, não três, mas 4, 5 vezes. Eu vou assistir a terceira ainda agora à noite. Mas uma coisa que eu pretendo trazer num futuro vídeo, e sim, eu sei que é cheio de promessas de futuros vídeos, mas sim, certo? Se você entrou aqui, mas por que que ele tá vendo? Por que que ele tá falando desse filme? É só mais um filme da Disney? Que, por um acaso tem piratas? Não. Se a sua dúvida mental é exatamente a que eu tô pensando que possa ser, sim. Esse filme poderia, num futuro filme de Piratas do Caribe, se conectar a ele. E isso está explicado, de certa forma, no livro O Preço da Liberdade, que conta a história sobre o Capitão Jack Sparrow. Se você não conhece esse livro, espera que futuramente eu vou trazer um shorts, um reels, um vídeo curto de no máximo 1 minuto, onde eu vou explicar rapidamente essa conexão que existe entre o Capitão Gancho e a história do Capitão Jack Sparrow. E sem mais delongas, bora pra parte com spoiler que eu tô louco pra comentar ela. Para você que não sabe ou que não sabia, o Capitão Gancho sim foi um dos meninos da Terra do Nunca. Pelo que o Peter fala no filme, ele foi a segunda criança na Terra do Nunca. Primeiro foi o Peter, depois apareceu o James, que todo mundo fica, o Capitão Gancho, o Capitão Gancho. Não, o nome do Capitão Gancho, como claro, é James. Se eu não me engano ainda, James Hook. E é uma coisa que isso é trazida desde lá dos livros que contam a história do Peter Pan e tudo mais. Mas nesse caso, o Capitão Gancho, ou o James, quando era criança, ele foi levado para a Terra do Nunca e ele era o melhor amigo do Peter. Brincavam, voavam, brincavam de se esconder e coisas vai. Mas o garoto, ele não era exatamente igual ao Peter Pan. Ele gostava da antiga vida dele, ele gostava da família dele. Aquilo ali pra ele queria que fosse uma diversão. E aí ele acaba pedindo para o Peter que ele queria ver a mãe dele. Ele pedia para que ele pudesse voltar e ver a mãe dele, ver a família dele. Só que o Peter Pan acabou não entendendo isso com bons olhos. De forma que acabou expulsando o garoto dali. O garoto veio parar de volta no nosso planeta, no nosso ambiente, só que naquela época, e ele não encontrou a mãe dele. Porque o tempo, de certa forma, na Terra do Nunca e no planeta normal, ele passa de formas diferentes. Mas quando o James voltou pra cá e não encontrou a mãe dele, não encontrou a família dele, ele acabou se perdendo. E de alguma forma, que não é dito no filme, ele acaba indo parar no mar, quase se afogando. E aí ele é resgatado pela tripulação daquele navio que futuramente ele viria a ser o capitão. Ele acaba sendo criado pelos piratas, ele acaba assim envelhecendo, amadurecendo, ou melhor, amadurecendo não exatamente, ele acaba envelhecendo e crescendo. Mas dá pra perceber que o Capitão Gancho, nesse filme pelo menos, ele é uma criança apenas crescida. Ele tem a mentalidade de criança, até a forma de falar, a raiva, a forma de expor os seus sentimentos, a forma de expor o que ele está pensando, é visto em uma criança, é como se fosse uma criança em forma grande. E pouco a pouco ao longo do filme é revelado que ele era uma criança perdida, que ele foi abandonado, que quando ele retornou para a Terra do Nunca, quando ele trouxe os outros piratas para a Terra do Nunca, ele já tinha mais ou menos aquela fisionomia que ele aparece no filme. Mas nessa época, ele acabou confrontando o Peter Pan. Na verdade, primeiro ele achou que ele ia ser feliz naquele mundo, porque aquele foi o local onde ele se sentiu feliz pela última vez. E quando ele voltou, ele foi atacado pelo Peter Pan. E aí vem aquela parte da história que todo mundo conhece, ou que todo mundo conhece meio distorcida. O Peter Pan batalhou com o Capitão Gancho. Ele duelou de espadas, arrancou a mão do Capitão Gancho e jogou para o crocodilo para que fosse meio que uma forma de zoar, de rir da cara dele. Mas aquilo, sim, traumatizou o capitão. E,
não é tão contado nos desenhos, nos outros filmes e tudo mais. É meio que passado pano pro Peter Pan. Então, finalmente, mais um filme que, sim, trouxe um lado do, teoricamente, vilão, que mostra o porquê dele ser daquela forma. Assim como o Davy Jones era ruim daquele jeito por causa da Calypso, o Capitão Gancho, ele é ruim daquele jeito por causa do Peter Pan. Quando vai chegando perto do final do filme, o Peter ele percebe que talvez tudo aquilo que aconteceu, todo aquele confronto, toda aquela perseguição de anos e anos, todo aquele confronto que aconteceu até aquele momento entre o Peter Pan e o Capitão Gancho, foi culpa do Peter Pan. Foi culpa dele não perceber que o garoto, o James, ele só queria ser um amigo, ele só queria ter um amigo. E quando você vê que o Peter Pan acaba meio que dando a entender que queria se desculpar, que o James começa a perceber que ele pode ter mudado, quando o James vê que o Peter Pan talvez volte a ser agora o amigo dele, quando tudo tá pra se encaixar de novo, quando tudo tá pra se juntar de novo, o Capitão Gancho cai. E quando ele cai, você percebe que, tipo, não comparando, porque aqui a gente acaba vendo por alguns minutos, algumas horas, menos de 2 horas, a amizade entre Peter Pan e o Capitão Gancho, mas aí essa amizade eu poderia trazer até parecida entre a do Capitão Jack e do Barbossa, que por mais que os dois se detestassem por vários momentos, havia uma amizade muito grande ali, ao ponto de, no final de Piratas do Caribe 5, acontecer aquela cena que a gente acaba chorando. E vou dizer, tive que respirar fundo para não escorrer uma lágrima. Mas, sim, esse desfecho do Capitão Gancho, de quando ele fala, é só você ter pensamentos felizes, e ele olhar pro Peter e falar, Peter, eu não consigo, e cair. Só isso já traz uma conectividade que os outros Capitães Gancho, os outros personagens que interpretaram o Capitão Gancho, talvez não tinham, não conseguiam apresentar, não conseguiriam mostrar a parte humana, real e que pode ser explicada do Capitão Gancho, desse pirata que é símbolo da pirataria, além do Capitão Jack, é o símbolo da pirataria, é o Capitão Gancho. É um dos piratas que mais fez sucesso na história popular até hoje, em desenhos, em filmes, em contos, em anedotas e coisas do tipo. Então, quando na cena final, aquela que eu acabei comentando, o Peter volta pra Terra do Nunca, com um navio voando, e acaba vendo ali o seu amigo, a gente percebe que dali pra frente poderia começar histórias onde o Peter Pan e o Capitão Gancho estão unidos, ou não exatamente, estão ali meio como cão e gato, mas mesmo assim ainda unidos por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias. E aí nessa questão, eu gostaria de falar que sim, num futuro Piratas do Caribe, e aí, mas ele tá pensando tudo em Piratas do Caribe. Não. Num futuro Piratas do Caribe, poderia trazer uma coisa que nenhum outro filme, ou melhor dizendo, apenas um filme trouxe, mas uma coisa que poucos filmes trouxeram, que é um Peter Pan mais velho. Junto, aí isso nunca apareceu, junto com o Capitão Gancho. Amigo do Capitão Gancho, aliado do Capitão Gancho, utilizando a magia ali das fadas e tudo mais, das outras criaturas, e o navio que realmente voava, contra outros piratas. Quem sabe contra até os piratas que aparecem em Piratas do Caribe. Os Lords Piratas, a saga ali, o próprio Capitão Jack, o Will, a Elizabeth, por alguma razão que ainda não foi explicada, ainda não foi criada, ainda não foi teorizada. Então, num futuro Piratas do Caribe, o Capitão Gancho poderia vir a aparecer? Poderia! Sim, poderia. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos que gostam de Piratas do Caribe e que tem que assistir esse filme junto com você. Tô dizendo do Peter Pan e o Andy, além de toda a saga Piratas do Caribe. Me siga nas minhas redes sociais, mas principalmente no meu Instagram, @cap.maicon, e dá uma conferida no meu livro que eu lancei ano passado e que, se Deus quiser, ainda esse ano sai o segundo. Então eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Aguarde, porque eu ainda vou trazer aquele vídeo teorizando como que o Capitão Gancho poderia vir a aparecer em um Piratas do Caribe 6, 7 ou em algum outro filme da saga. E até lá, não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau!